Então, eu tive a oportunidade de conversar algumas vezes sobre isso com uma pessoa que eu admirava muito, que não está mais entre nós, né? Que, sem dúvida nenhuma, foi uma das minhas maiores referências, que foi o Marcelo Yuca, que era um cara que tinha um profundo conhecimento sobre pichação, sobre grafite. Sobre rua, né? Ele conhecia mais grafite que muito grafiteiro, cara. Eu fiquei impressionado. A primeira vez que eu conversei com ele sobre grafite, ele tinha um profundo conhecimento, assim. E eu fiquei realmente de cara, assim. Eu conheci ele em 2006, na abertura da Severum 72, que foi um espaço, uma galeria, um espaço, né, ali na Augusto Severo, ali Lapa, Glória, né? Ele teve lá na noite de abertura. E eu lembro que você falou, né, a coisa que você gosta do trabalho, acompanha, você falou, pô, ficou meio nervoso e tal. Eu me tremia todo, assim, porque eu vi show do KMD5 no Circo Voador, que foi a banda que originou o Rapa, né? E então eu vi os shows da primeira fase do Rapa, assim. Eu vi um show só do KMD5 ali, tinha uns shows, assim, época de moleque, 17, 18 anos, que eram aqueles uns festivais que tinham, tipo Festival da não sei o quê, onde tinha várias bandas que se apresentavam. Sim. E vi o Planet bem no início também, vi o Planet ali aqui na UERJ, no circo, enfim. Eu falei sobre essa referência do Yuca porque foi um cara que me influenciou muito. A música dele, a obra dele me influenciou, ainda hoje me influencia muito, assim. Sempre que eu escuto, traz aquela memória, né? A memória afetiva, né? Da vivência de bairro, da vivência de tantas coisas maravilhosas que nós temos numa cidade como o Rio, né? Na vivência de subúrbio, na vivência de Lapa, de região central, e também tantas coisas bizarras, né? Que infelizmente... E ele conseguia passar muito isso nas músicas dele, né? Nas letras, né? Ele conseguia passar isso com maestria, né? Sim, exatamente. Um cara que também sempre circulou, né? Geral, né? Baixada, muito... Aquela rapaziada do movimento do reggae ali na Baixada, ele teve ali esse contato, essa vivência, né? Que foram também... O próprio Laura lá de Belfort Roxo, né? Sim, sim. E, pô, enfim, sempre que eu lembro dele, sempre que eu falo dele, mexe bastante, assim, porque é um cara que, pra mim, é atemporal, assim. Sim. O som dele é atemporal e as coisas que ele fez, né, de trazer essa questão do social mostrou que uma banda que se inseriu na música pop, né, no mainstream, podia reverter parte do lucro, uma parte relativamente pequena, né, mas que fazia diferença em muitos bons projetos, né, projetos que geravam referências para as outras gerações, para gerações como as que eu vim e Sim. outros, né? Então, eu tive a oportunidade de falar isso para ele e trocar ideia com ele sobre isso. Aí vocês ficaram amigos depois desse encontro? Cara, eu cheguei, quando eu conheci em 2006, a gente se falou, né, sobre grafite e tal, e sobre os artistas que ele conhecia, os que eu conhecia, e falou de um monte de gente que eu não sabia que ele conhecia. E cheguei a frequentar a casa dele, fui algumas vezes em alguns encontros e sempre, para mim, era sempre uma oportunidade de aprender e às vezes era diversão, né? Tá ali divertindo, vai rolar um rango lá em casa, vai ter uma galera da Itália que vai estar aí fazendo um rango, pô, pra gente, chega lá. Aí, pô, tive lá. Não fui muitas vezes não, mas fui algumas vezes e sempre, todas eu tenho boas lembranças e eu cheguei a pintar a parte da fachada da casa dele junto com o Mota. Nós fizemos foi uma ideia que surgiu nossa, assim, foi uma construção coletiva da arte, que era uma espécie de boombox, porque é onde ele montou o estúdio, né? Sim. Tinha uma janelinha assim que lembrava um pouco a caixinha do cassete. Aí nós pintamos as teclas da fita cassete e fizemos o falante, sabe? Como se fosse um boombox mesmo, sim. Um rádio, né? Que a gente chamava de microsystem. Toda essa época também. Isso aí. Peguei microsystem. JBL, boombox é coisa nova, exatamente, né? Microsystemzão, né?